Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo jóia? Muito bom estar aqui com vocês, né, para nossa live dessa noite. Muito animada mesmo. Vai ser muito legal, estou muito feliz realmente da gente estar aqui. Queria já aproveitar, né, para começar agradecendo a participação de vocês nessa semana que a gente teve da Apologética. Semana passada a gente teve uma semana cheinha de lives, né, nos períodos da noite. Foi muito precioso, muito legal. Foram lives sobre todos os pilares da cosmovisão, né, cristã. A gente falou sobre a origem, né? A gente falou sobre o destino, a gente falou sobre propósito, sobre a moral, a gente falou sobre tantas coisas, né? E tudo isso apontando para o nosso curso, né? Então, para você que tem interesse, né, de fazer o curso Cristão Apologista, essa live ela é para você também, porque tem tudo a ver. A gente dá até uma aula no curso sobre ideologias, né? Uma aula bônus, na verdade. E a gente tem uns planos aí, né, de a gente fazer alguns outros cursos, né? Sobre ideologias, enfim. E a gente. O feminismo é uma área que eu entrei meio que sem saber assim muito porquê. Não me interessei em ler a respeito e comecei a escrever e ler, né, alguns livros sobre. E eu queria conversar hoje com a Viviane sobre isso, né? Então ela já tá por aí, eu vi, né? A gente vai convidá-la para entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Legal. Então, só um pouquinho. Pronto. E deixa eu aparecer. Oi, Oi, tudo bem? e você? Que prazer falar contigo. Muito bom ter você aqui. Nossa, a gente está muito feliz. Que legal. É um prazer falar contigo pela primeira. Eu acho que é a primeira vez que eu falo contigo, eu sempre falo com o Pedro, né? Verdade, é verdade. Eu Ele, estava muito ansiosa para te conhecer. ele tá sempre por aí. Ele é, na verdade, sim, ele é o idealizador do Antilles. Eu dou um apoio, uma força aqui para ele, né? Na verdade, sim, os posts e tudo a gente colabora, né, junto, mas já ouvi falar muito de você também, já vi suas postagens, a gente acompanha, né? E é muito legal mesmo ter você aqui com a gente, Viane, muito bom. Muito feliz, eu estou muito honrada mesmo. Eu tenho uma admiração por vocês sem fim, assim. Então, obrigada pelo convite. Eu me sinto verdadeiramente honrada de estar aqui. Que bom, legal. Então conta um pouquinho pra gente sobre você, né? Então, assim, eu tava falando um pouquinho sobre mim, né? Eu comecei a falar sobre apologética, assim, meio que por acaso. Eu tava interessada, comecei a ler alguns livros, a gente. Era uma coisa que o Pedro tinha mais interesse, né? Ele conta um pouquinho, né, da nossa escola aqui de teologia que a gente tem. E eles começaram a estudar essa área de apologética e eu vim para o Brasil, na verdade, eu estava morando fora. Quando eu mudei para o Brasil, eu me engajei também, né, com essa parte de apologética, parte de teologia, enfim. Mas conta um pouquinho pra gente de você, assim, né? Como que você se converteu, sua experiência com Deus também. Conta um pouquinho do seu ministério, né? O que que você faz assim, nas redes sociais. Conta pra nós. Bom, eu era, antes de nascida de novo, uma feminista convicta. Hum? Acredito que eu era. Eu nunca conheci uma mulher pior do que eu. Essa é a verdade, assim. Tá para aparecer na minha vida alguém que eu considere pior do que eu era. Hum. Então, eu era extremamente egoísta, egocêntrica, ao mesmo tempo que sozinha, arrogante, soberba e todas essas coisas que são fruto do nosso coração e do nosso pensamento sem Deus. É. Uhum. E aí eu sempre tive muitos relacionamentos, eu não parava com ninguém, eu nunca me preocupei em parar com ninguém, eu não tinha apego a pessoas, eu não tinha apego a absolutamente nada. Até que o Senhor deu para mim de presente, e não o contrário, o meu marido, né? A gente se conheceu quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, Uhum. e
Ele foi lá para prestar um serviço e acabou ficando 3 anos por minha causa. Depois desses 3 anos ele não aguentava mais, ele falou, olha, eu tô indo embora para Londrina, se você quiser ir, lá você vai poder estudar, você vai poder parar um pouco, porque eu trabalhava 16 horas por dia. Né? Tinha dias que eu virava, eu trabalhava muito lá. E a gente também brigava muito, eu não sei como que esse homem teve coragem de me chamar para vir com ele. Mas o Léo já era cristão, o pior tipo de cristão, aquele que não seleciona com quem se relaciona, aquele que não leva a sério a questão do jugo desigual, que Deus fala potencialmente, assim, ó, intencionalmente, potencialmente, assim, poderosa. Deus fala de jugo desigual a Bíblia inteira. É verdade. Meu marido foi esse cara que não se importou com o jugo desigual. Só que Deus sabe de todas as coisas, ele foi um em 1 milhão que deu a sorte de estar com uma mulher que se entregaria aos pés do Senhor Jesus depois. Então, eu vim para Londrina, ainda irada, ainda culpando o mundo dos meus problemas, achando que todo mundo me devia tudo, porque o feminismo te faz crer que a sociedade te deve, que os homens te devem, que a vida te deve, que Deus te deve, porque existe aí um silenciamento histórico. Então a gente vive nessa ansiedade de que eu mereço todas as coisas porque eu já sofri demais. Então, Sim. esse é o princípio do feminismo. E aí, enfim, resumidamente, eu comecei a ir à igreja, conheci Jesus, decidi que queria Jesus, decidi que acreditava em Jesus, decidi todas as coisas, me casei com o Léo. No fim de 2 anos eu vi que eu não era convertida. Então a gente se divorciou, passei por um processo pesado, pesadíssimo. Tive um encontro verdadeiramente com Deus, assim, Deus me esmagou em casa, literalmente. Eu tive uma experiência de pensar em suicídio, e aí nisso que eu levanto para pegar uma faca, eu caio no chão. Hoje a visão que eu tenho é de uma mão poderosa me derrubando e não me deixando levantar até que eu tivesse mais calma. E no dia seguinte eu fui pedir ajuda. Isso no dia depois do meu divórcio, que a gente assinou os papéis. E aí eu fui pedir ajuda na igreja e eu conheci uma discipuladora que caminhou comigo 1 ano e meio. Só que nos 5 primeiros meses o que ela fez foi trabalhar comigo a questão da submissão, a questão do amor sacrificial, os meus traumas, as minhas dores. Eu fui para o terapeuta porque eu tive problema na minha infância, como a maioria das mulheres. Sim. E fui tratar todas essas coisas, mas com o Senhor Jesus. Então foi tudo muito diferente. Em 5 meses eu fui atrás do meu marido, eu sentei com ele, eu falei, olha, casamento é um só, a Bíblia diz que casamento é um só, eu a partir de agora, e vou esperar por você, esteja sabendo. E o Senhor foi trabalhando. Aí, em outubro de 2000 e... acho que foi 20, a gente casou de novo. Nossa, que legal. E estamos juntos vivendo o melhor de Deus para nós, porque eu verdadeiramente entendi o que é um amor sacrificial. Porque quando a gente pensa em Bíblia, a primeira coisa que a gente pensa é que a mulher tem que ser submissa. Né? Pensou em Bíblia, pensou em mulher, a gente pensa em submissão. Só que a gente confunde submissão com subserviência, com subjugo. E isso é o entendimento deturpado da palavra de Deus. A gente precisa esclarecer para essas mulheres o que Deus quer dizer quando diz que sejamos submissas aos nossos maridos como ao Senhor. Né? Então, é esse o problema que eu acho que é o principal. E a teologia entrou disso. Assim, eu sou muito curiosa e eu amo a Deus mais do que a mim mesma. Então, não tem como eu caminhar com alguém que eu não conheço. Eu preciso conhecer o meu Deus até o limite que ele se revelou para nós nas Escrituras, porque senão eu não tenho como ser feliz. Então, por isso, eu estudo teologia, eu estou mestrando, estou indo já para o meu segundo mestrado em teologia e eu estou querendo cada vez mais e não consigo parar. Então, graças a Deus, né? Porque se não fosse isso também, sabe lá onde eu estaria. Nossa, que testemunho lindo. Eu, assim, eu sabia que você tinha um testemunho nessa área, né? Porque, como eu falei, eu sigo você, né? Então, eu sigo as suas postagens, eu sei, né? Até os livros que você lê, enfim, a gente acompanha bastante. Mas é muito lindo o seu testemunho, até de como Deus restaura o seu casamento. Tudo isso, né? É muito, assim, é uma obra muito linda de Deus, assim, né? Então, você é um exemplo, né? Do que Deus pode fazer, né? Nas nossas vidas, assim, como mulheres, né? Então, eu amei ouvir a sua história agora, muito, muito precioso mesmo. Então,
você já respondeu um pouco aqui, né, do feminismo afetando a sua vida, assim, né? Mas você falou que você, quando você se casou, então, vocês estavam no Rio de Janeiro, né? Você ainda não tinha se convertido, mas vocês, né? Vocês vieram para Londrina e se casaram aqui, né? Então, foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. E aí, você percebeu que você mesmo convertida, tinha coisas do feminismo ainda aí dentro, né? Tinha, tinha coisas ainda que precisavam ser trabalhadas, né? Que coisas que são Porque essas? ninguém nunca disse a verdade. Ninguém disse a verdade pra mim. Ninguém nunca É, falou pra mim quem eu era. Ninguém nunca teve peito de olhar nos meus olhos, me encarar e falar: você é uma nojenta, chata, arrogante, podre. Ninguém nunca teve coragem de falar isso pra mim. Mas a Bíblia fala. Ela fala que nós somos totalmente depravados, incapazes de buscar a Deus. É isso que a Bíblia fala. E essa verdade foi como um soco no meu estômago quando eu entendi que eu sou uma nojenta sem Deus. Eu não tenho como ser feliz. Eu não tenho como estar em paz se eu não tenho o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Não só como alguém em quem eu acredito, o Jesus histórico, mas escrava. é, Alguém que é o meu Senhor, que está acima das minhas decisões, que está acima das minhas vontades, que me ajuda em todas as circunstâncias. Esse é o Deus a quem eu sirvo. E sem Ele, que eu fui criada para adorar, eu não tenho como fazer nada de bom. Nada do meu coração sai de bom sem a governabilidade de Deus. E um dos textos que mostram para nós essa verdade está em 2 Timóteo 3. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque eu acho que é a palavra que liberta, não é a Viviane. Então, 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu amado Timóteo. Essas são as últimas palavras de Paulo. Paulo está terminando a sua jornada, ainda preso, porque quando a gente fala que o meu testemunho é muito bonito, eu passei 2 anos assim, de puro sofrimento físico, carnal, porque eu passei 2 anos sendo esmagada por Deus em todas as minhas ideologias, todas elas. tá? Porque a marca da besta sobre nós é essa ideologia que nos governa, que nos faz acreditar na mentira em lugar da verdade. Com Então, certeza. eu fiquei 2 anos em sofrimento, tendo que Uhum. engolir muita coisa, aprendendo a calar minha boca, aprendendo a me dominar, aprendendo a respirar e contar até 10, tendo que lidar de novo com meu marido, Uhum. porque pensa que esse homem acreditou que eu tinha mudado da noite para o dia. Não, Uhum. foi um caos. Mas eu estava experimentando ao mesmo tempo a alegria que excede todo entendimento. É. Então é um paradoxo extraordinário que Deus faz por nós. E o segundo capítulo da carta ao amado Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, diz assim: olha, Paulo está dizendo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele está falando de nós, né? Eu creio que desde a ascensão de Cristo nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, os homens serão, e homens aqui não é o homem usado para falar de Adão, não é o Adam, é o homem gênero masculino. Eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha como esse texto é cansativo. Cansativo como esses homens são. Cansativo como eles fazem a sua própria vida. É exaustivo ser quem somos sem Deus. E aí Paulo diz, olha, afaste-se destes. Paulo diz, porque eles vão te influenciar. Uhum. E o texto continua no verso 6. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas. Olha o termo que Paulo usa para definir as mulheres ímpias. As mulherzinhas sobrecarregadas. Gente, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E a gente sabe que a condenação de Deus contra nós é nos abandonar em nossos desejos e vontades. Então aqui Paulo está dizendo, olha,
Os homens serão tudo isso. E esses homens são aqueles que vão se relacionar com as mulheres que são piores do que eles. É, é verdade. Que têm a mesma competência relacional. Então, Paulo está esfregando na nossa cara o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Então, sabe que essas pessoas... Aí, olha o verso 7. Essas mulheres estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É. E aí eu quero puxar esse gancho para falar de uma mulher da história do feminismo. A gente vai chamar o período que essa mulher aparece de proto-feminismo. Ela está em 1776, o nome dela é Abigail Adams. Eu não sou uma grande estudiosa do feminismo, porque eu não tenho muita paciência mesmo. Assim, não tenho saco. Eu sei o que feminismo é, porque eu vivi ele na minha pele, eu comi feminismo, vomitei feminismo, eu era uma insuportável, eu não tenho muito saco para ler mais sobre isso. Mas eu fui fazer uma pesquisa em quem foram as primeiras que o feminismo costuma chamar de feministas. E eu encontrei a Abigail Adams, não sei se tem gente antes dela, porque, como eu disse, eu não sou uma exímia pesquisadora, mas olhando pelo século, né, ela está lá no século XVIII, em 1776, a gente encontra uma mulher bastante antiga que era casada com John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Eu fiz uma colinha aqui, por isso eu tô lendo, tá? E ela se tornou uma mulher memorável por causa da quantidade de cartas que ela escreveu para o seu marido, né? O John vivia pedindo conselhos a ela porque ela era uma mulher muito estudada. E ela era filha de William Smith, ministro da Igreja Congregacional. Então a gente está vendo uma mulher que, teoricamente, nasceu num berço cristão. Né? Então, apesar dessa mulher ter buscado educação formal igualitária para homens e mulheres, ela não recebeu uma educação formal. Então, veja, essa mulher que começou a lutar por direitos foi uma mulher que se interessava e estudava porque ela tinha acessos a filosofia, teologia, história antiga e direito. Uma mulher conhecedora das filosofias do seu tempo, conhecedora de todas as coisas. Só que quando eu olho para uma mulher dessa, que devia estar contente com o que tem e buscando dividir o que tem, eu encontro uma mulher lutando por direitos. Sim. Direitos que ela mesma não faz nada para diluir. Porque o pai dela, ela vivia com o pai. E o pai tinha uma grande biblioteca. Por que então não abrir essa biblioteca e ensinar mulheres a ler? Por que não começar um movimento? Por que ter que ir brigar socialmente? Eu atribuo isso a um eterno descontentamento feminino. Que a Bíblia vai falar 1 milhão de vezes, a tal da mulher rixosa, que é melhor morar no canto do telhado, no deserto, do que habitar a mesma casa que ela. Exatamente, é verdade. Então, nós estamos eternamente descontentes. E isso mostra uma realidade que a gente ainda vive hoje, né? Que são comunistas que vivem na Europa, em Portugal, na Alemanha e querem lutar pelos direitos sociais do brasileiro. Eu não entendo isso. Você não está aqui fazendo porcaria nenhuma. Você está querendo lutar por uma coisa que você nem conhece, você não sabe quais são as verdadeiras necessidades do seu povo, você está lá fora. Então, eu vejo os feministas assim, alienadas da realidade pela qual elas lutam mudar, sem fazer nada, mantendo um distanciamento social absurdo, um abismo. Porque se você olhar para as mulheres piedosas, cristãs, verdadeiramente cristãs, as que vieram para o Brasil evangelizar, as pioneiras, tem um livro, vou até indicar, posso indicar um livro? Pode sim, legal. Ruth Salviano é uma mulher que pesquisa a história que envolve as mulheres no cristianismo. Então, ela vai escrever sobre as mulheres da Reforma, ela vai escrever sobre as mulheres na história do cristianismo desde o início. E ela tem um devocionalzinho que chama Heroínas da Fé. Ela traz aqui a história das primeiras evangelistas que vieram para o nosso país
e que fundaram escolas. Elas não ficaram pedindo para o governo subsídio para nada. Elas pegavam cadeirinhas, botavam nas suas varandas e ensinavam. E quando viam, tinha uma multidão de gente querendo aprender com elas. E aí a sociedade precisa responder a isso, é um movimento natural. Então, as mulheres lutaram pelo direito do voto. Gente, a sociedade evolui. Na época em que o voto começou a ser falado, a gente estava falando da Guerra da Inglaterra, em que 10 mil homens morreram buscando os direitos civis. Morreram! E aí as mulheres começaram a ocupar os seus espaços sociais. Começaram a ter que trabalhar nas fábricas, a ter que suprir a necessidade de homens que não tinham, porque estavam todos mortos. Então é claro que essas mulheres iam buscar um direito pelo voto. Mas dizer que elas lutaram por isso... Não, é algo natural da sociedade, né? A sociedade vai mudando. Mesmo os escravos daquela época não tinham também acesso a voto, né? As pessoas não eram consideradas como... não tinham acesso ao mundo público, né? Sempre foi, né? O domínio da mulher sempre foi o lar, né? E o cuidado dos filhos, e o cuidado com a família, né? A administração da casa, né? Já diz Provérbios também, Provérbios 31, né? Conta a história da nossa mulher famosa lá, da mulher, né, que sai, que faz o seu trabalho, enfim, mas que ela administra o seu lar, né? Então, sempre foi, né? O domínio da mulher foi o lar e o homem assumia essa vida pública, né? A vida, né? Então, no voto, na política, né? Em engajamento com as coisas. E muitas mulheres, na verdade, quando começou o movimento sufragista, muitas nem queriam votar, né? É conhecido que muitas nem queriam, porque assim, não sentiam necessidade, né? Elas e o marido ali, eles tinham um relacionamento e eles decidiam juntos, né? As coisas, né? Por quem votar. Então, era uma parceria. Sempre foi uma parceria, né? Quando você volta, e mesmo antes, né? A gente tem uma visão muito negativa do matrimônio, do casamento, como se a mulher fosse uma escrava, né? Do homem. Mas o matrimônio sempre protegeu a mulher, né? Sempre foi uma forma de proteger a mulher, de guardar a mulher, para que a mulher, né, tivesse um lugar social. A mulher queria se casar, né? O casamento era uma coisa bem vista, né, na sociedade, sempre foi, né? Então, bem importante, assim, né, lembrar disso. A gente tem essa ideia, o feminismo prega muito, né? Ele levanta bandeiras que não são dele, né? Ele assume conquistas que não foram dele, né? Conquistas que não vieram por nada, por luta nenhuma, né? Já diz até a Simone de Beauvoir, ela diz, né, que todas as conquistas que as mulheres têm foi porque os homens deram para as mulheres, concederam essa capacidade, né? Concederam essa habilidade para a mulher, por exemplo, o voto, né? Então tem tantas coisas, né, que a gente percebe. Então, eu ia perguntar, né, para você já respondeu várias questões, assim, né, que a gente tinha colocado aqui, mas, então, para você, né, tá ficando, acho que, muito claro, assim, né, mas uma mulher, então, ela pode realmente dizer, porque o que a gente escuta muito, né, nos nossos posts aqui, é essa questão da mulher que se diz cristã e feminista. Tipo assim, eu sou cristã e sou feminista. Assume essas duas bandeiras, tipo assim, como se as duas fossem compatíveis, né? Eu ia perguntar o que você acha disso, você acha que é compatível mesmo, ou se não, né, porque... A gente vê muito isso, essa bandeira sendo levantada e tem muitas mulheres cristãs que acham que podem ser as duas coisas, né? Como que você vê essa união dessas duas coisas? Então, eu creio que uma mulher que diz que é cristã e feminista, ela não entendeu o evangelho, ela não entendeu quem Cristo é, ela não faz ideia do motivo para o qual ela foi criada. E aí a gente precisa voltar no jardim para pensar sobre isso, né? A Simone vai chamar a gente de segundo sexo, a Simone, ó, íntima. A Beauvoir vai chamar a gente de segundo sexo porque nós fomos retiradas do homem. A Bíblia vai dizer que nós fomos retiradas do homem. Mas quando a gente pensa o processo com que isso foi feito, a beleza que isso envolve, precisa ser destacada. Então a gente vai lá para Gênesis 1 e Deus cria homem e mulher. Homem e mulher, ele os cria. Então, primeiro Deus está dizendo que criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. A repetição na escritura precisa ser entendida de forma adequada por nós. Quando Deus repete, Jesus fala em verdade, ele está dizendo uma verdade absoluta. Então ele está dizendo, olha, eu criei homem e mulher. Homem e mulher. Vocês estão um para o outro. E quando a gente vai para a criação, para o processo de criação, a gente vê Deus pegando o homem do pó, pegando a matéria-prima do
pó e gerando com as suas mãos. Então Deus está comunicando alguma coisa quando ele faz isso. Ele está dizendo, olha, das minhas mãos você foi criado, porque eu sou o seu Deus e você é meu. Você é o vaso, eu sou o oleiro. E aí Deus vai e coloca o homem lá, no jardim. E dá ao homem autoridade e governo sobre todas as coisas. Uhum. Naquela época, dar nome às coisas é sinal de autoridade. Por Uhum. isso que o homem dava o nome aos filhos, porque ele era a autoridade suprema na sua casa. Então, quando Adão começa a nomear os animais, ele está mostrando que ele é a autoridade ali. Não acima de Deus, mas por causa de Deus, né? E aí, Deus estava com ele, Deus o visitava, ele não estava só. No entanto, a Bíblia diz que ele se sentiu só, porque em algum momento Deus colocou no coração dele necessidade de comunhão, necessidade de parceria, necessidade de ter alguém que lhe correspondesse, porque a carne humana busca a carne humana, é sempre assim. E aí Deus coloca no coração dele esse desejo por alguém que lhe fosse correspondente. E Deus decide não fazer a mulher do mesmo modo, porque eu entendo, ok? E aí estou falando das minhas interpretações hermenêuticas e exegéticas diante da escritura como um todo. Deus tira a mulher de um lugar muito específico do homem. Depois jogue aí no Google. Existe uma parte da costela da gente de onde sai. Eu pesquisei isso há muito tempo, mas de onde sai um fator genético importante. O nosso DNA sai dali, alguma coisa é gerada na nossa costela que é o que nos define. E Deus tira a mulher desse lugar. Por quê? Porque o homem precisava saber que aquela mulher o pertencia para ter sobre ela responsabilidade. Ele precisava ver nela uma correspondência física e espiritual para que tivesse por ela amor sacrificial, porque Jesus vai dizer que ele é o cabeça do homem, ou seja, o reflexo primeiro de Cristo no meio de nós é o homem como governo, porque o Senhor usa o casamento para comunicar uma verdade espiritual. Ele usa uma verdade visível sempre, em toda a Bíblia, para comunicar uma verdade espiritual. E quando Cristo diz que o casamento que ele faz com a sua igreja é real, ele está dizendo o casamento de vocês com uma mulher vai comunicar isso. Então, mulheres, submetam-se ao seu marido como ao Senhor. Homens, amem suas mulheres. É o único lugar na Bíblia que Deus manda o homem amar alguém. Você não vai encontrar Deus mandando ele amar a sogra, a família. Não. Ou está num contexto homem-mulher ou está num contexto igreja. Amem-se uns aos outros, né? Então, quando Deus tira a mulher da costela para que o homem tenha esse entendimento de pertencimento, de provisão, de batalha para proteção, de guerrear em função da sua família. E a mulher, por sua vez, ela tem ali um lugar de retorno. Eu sempre entendo assim. Quando meu marido me abraça e eu consigo encostar minha cabeça no peito dele, ouvir os batimentos do coração dele, eu me sinto voltando para casa, voltando para um lugar de aconchego, de conforto e de proteção. Então Deus me tira da costela do meu marido. Espiritualmente, eu creio que eu saí da costela do meu esposo para que eu possa retornar e me sentir segura. Então é uma cadeia de responsabilidade e segurança. Cristo e a igreja. Então, eu não tenho como entender isso e querer ser igual ao meu marido. Eu não posso entender isso e querer ser igual ao meu marido. Porque eu não quero. Eu quero que ele execute as suas funções e eu tenha liberdade de executar as minhas. É algo que complementa um outro, né? Isso é o mais lindo da palavra, né? É que a ideia, né,
enfim, né? Até a gente vê muito hoje, né? Teólogas feministas, né? Qual que é a visão delas, né? Elas vão estudar a Bíblia na perspectiva da opressão, né? Então, em todos os momentos elas vão enxergar a opressão do homem sobre a mulher, mas elas não vão entender essa parceria, não vão entender esse lugar, né? Então, que a mulher é uma auxiliadora, né? A palavra auxiliadora lá no texto também não é uma palavra ruim. A gente, às vezes, as pessoas tendem a pegar essa palavra e dizer, a mulher, ela traz o cafezinho, né? Tipo, traz o bolo, faz o bolo de cenoura, traz o cafezinho. Mas não é nesse sentido que é o auxílio que a mulher traz, né? Deus vai usar essa palavra para descrever até ele mesmo. Eu sou o auxílio de Israel. Ele vai usar essa mesma palavra. Então, se essa palavra fosse uma palavra ruim, uma palavra, assim, negativa, uma palavra inferior, ele não usaria isso, né, para descrever. Né? Você vai fazer, vou construir a mulher como uma auxiliadora. Então, é uma palavra importante, é uma palavra, né, que aponta para essa função que a mulher tem. Né? Então, o problema, né, do feminismo é essa questão de tentar desconstruir o gênero, né, da mulher. Desconstruir a função, desconstruir a maternidade, né, desconstruir o lugar até em casa da mulher, né? Como se isso fosse, né, a gente vê as feministas da segunda onda, principalmente, falando muito mal do matrimônio, né? Falando muito mal da questão de cuidar de casa, como se isso fosse a Betty Friedan, né, uma feminista mais rica dos Estados Unidos, ela dizia, as mulheres que ficam em casa são parasitas, né? Elas não fazem assim nada, elas não produzem nada, né? Esquecendo totalmente do cuidado, né, com a casa, desvalorizando o cuidado dos filhos, né? Enfim, o sonho, né, de várias dessas feministas é que o Estado cuide, né, das crianças, assim, que elas vão ter filhos e quem cuida é o Estado, né? Vão para a creche, vão para a escola o dia todo e é o que a gente vê hoje, na verdade. A gente vê essa desconstrução da família, do núcleo familiar, né? E essa luta constante, né, entre homens e mulheres. A mulher sempre oprimida, a mulher sempre ganhando menos que o homem, desvalorizada, né? Então, enfim, a gente percebe que não tem como esse Sofrida, né? A mulher é sempre sofrida, a vítima, a tadinha, coitadinha. Eu não sou coitadinha, não. Tira esse olho de coitadismo pra cima de mim, porque eu não sou coitadinha, não. Eu sou doméstica e eu não sou coitadinha, não. Uhum, é verdade. Não aceito esse adjetivo pra mim, não. Eu também não, eu não gosto que as pessoas me enxerguem assim. Não sei se você consegue ver aqui, mas eu tô grávida. Tô grávida de gêmeas, duas meninas. E quantas, e quantas vezes eu ouvi, porque eu tenho um menininho já, né? Um menininho de 4 anos. E, enfim, o que eu mais escuto, eu tava até compartilhando isso no curso que a gente tá gravando de feminismo, né? Que eu já ouvi várias vezes esse comentário: você tá ferrada. Pra mim, tipo assim, olhando pra minha situação no sentido de estar gestando e ainda mais gêmeos e já ter um filho, como se o de ter filhos é algo assim terrível, assim algo, nossa, como assim? Você tá, né? Você tá grávida de novo, você vai ter filho, tipo assim, né? Então uma desvalorização, né, da função da mulher como mãe, né, como mulher. Não que só tem essa função, né? A mulher tem muitas funções e na verdade a Bíblia vai dizer que tem pessoas que são chamadas até ao celibato. Não tem problema, né, você não dar, né, no sentido assim de você entregar a sua vida ao Senhor, né? Pode falar. Ô, Ana, mas veja bem, como eu disse, tudo o que Deus faz de forma visível comunica uma realidade invisível. Uhum. A gente precisa pensar nos caráteres comunicáveis de Deus. A teologia separa o caráter de Deus em duas etapas. Os caráteres incomunicáveis, né? Atributos, perdão, não é caráter, não. Atributos. Atributos incomunicáveis, que é eternidade, autossuficiência. Existem alguns atributos incomunicáveis que não são representados em nós. Uhum, com certeza. E existem os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica através de nós, individualmente, homem e mulher, para falar do seu próprio atributo. Uhum. O que a mulher está comunicando quando gera uma alma na sua barriga? Ela está comunicando o atributo criacional de Deus. Exatamente. A diferença é que a mulher não cria a partir do nada, como Deus criou. Uhum. Mas ela também cria. Ela também está fazendo isso. E Paulo vai dizer que a mulher é santificada na geração de filhos. Por quê? Porque ela olha para a cruz e aí ela entende o que foi para
Deus entregar o seu filho num madeiro. Verdade. Uhum. Imagina se Deus falar assim para você hoje, Ana, o teu menino é meu escolhido. Quando ele tiver 17 anos, eu vou crucificá-lo para a salvação de todas as outras crianças. Você vai achar bom, mesmo que envolva a salvação de muitas outras crianças? Isso é difícil, com certeza, né? Muito difícil. Você talvez entregaria, como Abraão entregaria. Mas Mas é agora você sabe o que Deus sente. verdade. Agora você sabe a dor. Agora você conhece um pouco mais do seu Deus. É isso que ele fala. Você falou da palavra auxiliadora de Gênesis. Ela aparece outras 21 vezes em todo o Antigo Testamento. E a única vez que é para se referir à mulher é em Gênesis 2:18. Todas as outras 20 vezes que essa palavra aparece, exatamente a mesma no original hebraico, é para falar de Deus. Um Deus que socorre, um Deus que auxilia, um Deus que ajuda, um Deus que ampara. Todas essas palavras são a mesma no original. E aí, vou citar algumas, se alguém quiser ler depois, pesquisar depois, a gente vai ver Gênesis 2:20, Êxodo 18:14, Deuteronômio 33:7, Salmos, em Salmos é onde está a maioria, Salmo 20, verso 2, 33:20, 75, 89:19 e por aí vai. Isaías, Ezequiel, Daniel e Oséias vão usar essa mesma palavra para falar de Deus. Então, não é que nós somos como Deus. Aham. Não. Mas isso nos mostra que a nossa função é comunicar o caráter de Deus de ajudador. Exatamente. Para voltar para as escrituras. É o que eu acho. Nossa, é muito legal isso. Assim, eu tô gostando muito dessa conversa porque a gente tava falando de teologia até, né? Porque querendo ou não, a gente às vezes se vê, né, assim, totalmente dominada pelo pensamento feminista. Não que a gente às vezes quer. E eu falo isso até para pessoas dentro da igreja. Né, eu conheço muitas meninas, né, que quando a gente conversa a respeito de tudo, assim, de sonhos, né, a gente faz uma função, assim, a gente cuida, né, a gente ajuda, né, o pastor Pedro e a pastora Raquel, né, com os jovens e tal, então a gente tem esse relacionamento com as pessoas, né, mas com os jovens, e muitas dessas meninas, né, elas lutam com a ideia da maternidade, tipo assim, de achar que a maternidade é um peso, ou de dizer, né, que, minha carreira, querer focar na carreira fora do lar, assim, no sentido, assim, de que igual eu falei, a mulher, ela pode trabalhar fora, né? Glória a Deus, né? Por isso você pode ter sua carreira, né? Ninguém tá dizendo que você não pode ser médica, né? Enfim, mas é que tem uma exaltação muito forte, né? Da carreira, né? Fazendo, assim, uma contraposição com o lar, né? Como se, assim, você só fica em casa, né? Você só cozinha, né? Você só cuida dos filhos, né? Como se isso fosse menor, né? Então, a gente vê que é uma questão assim que a gente percebe no jovem hoje em dia, né? Que é uma ideologia que ela penetra, muitas vezes a gente nem percebe, né? A gente nem percebe como a gente chegou ali. E às vezes, como você no seu casamento, talvez tenham pessoas que estão ouvindo aqui que estão estão às vezes lutando com a função que elas foram criadas, talvez mulheres ou talvez até homens, enfim. Mas como que a gente faz pra gente assim, não só combater, porque acho que combater é uma palavra forte, né? Mas como que a gente faz para lutar contra essas coisas dentro do nosso coração? Dessas ideologias, enfim, como que a gente faz? Porque, como eu falei, muitas pessoas, muitas mulheres têm muita dificuldade hoje em dia de abraçar, né? Assim, o ser mulher, né? Como Deus fez, né? Por achar que a mulher é inferior, né? Por achar que a mulher ela é só uma auxiliadora, ou também por causa, às vezes, do abuso, né? Assim, você contou um pouco, né, que você veio com algumas marcas e tal, e isso afetou sua visão, né? E para muitas mulheres isso acontece mesmo, né? Como que a gente luta com essa ideologia que muitas vezes vem, né? Com o feminismo, principalmente, mas e outros também, né? A gente sabe que existe muito abuso infantil. A Uhum. gente sabe, a gente vive, muitos de nós experimentamos. É. E conceber um Deus que permite isso é muito difícil. É. Né? Então, uma das minhas dificuldades foi essa. Como conceber um Deus que não estava lá, que não me protegeu, que não o impediu, né? E aí, eu preciso conhecer um pouco melhor Deus para ter uma resposta para isso. E entender que o príncipe desse mundo é Satanás.
Uhum. E entender que o pecado afeta não só a humanidade, mas toda a criação. Uhum. É verdade. E entender, como Davi diz, né? Quando Davi vai lá, mata o marido de Batseba e ele é confrontado por Natã, o Salmo 51 vai dizer que ele confessa o seguinte: pequei contra ti somente. A gente Uhum. precisa entender que todo pecado humano não é contra a Viviane, é É. contra Deus. Uhum. Então, quem pecou contra mim não estava pensando em mim, Uhum. estava pecando contra Deus. Eu fui, infelizmente, um acesso desse pecado. É. Mas quando eu olho para o meu Deus crucificado, quando eu leio que Jesus apanhou, foi xingado, cuspido, a noite inteira socado, espancado, chicoteado 40 vezes mais um, que era o limite de chicote naquela época, antes da morte. Se a É. pessoa fosse chicoteada mais um pouquinho, o chicote quebraria suas costelas e cortaria o seu coração. Tem um livro, eu vou indicar outro livro, tá? Tá, fica bom. Que se chama. Pera lá, deixa eu lembrar. A crucificação de Jesus descrita por um cirurgião. A crucificação de Jesus descrita por um cirurgião. O autor é o Pierre Barbet. Eu não tenho ele, eu li no Kindle, então eu não tenho, mas ele tem na Amazon, tá R$ 34. Ele Não. descreve minimamente o que foi a experiência de Jesus. E aí a gente entende que quando Jesus foi pregado no madeiro, ele não tinha nem quase carne nas costas mais. As mãos já deviam estar esfoladas e os pés por causa das quedas que ele teve. Os espinhos na coroa não são como a gente vê na televisão, aquela coisinha ridícula de parece que pegaram um cabo de roseira. É. Não, eram espinhos. O nome da planta, eu tenho até um post sobre isso, cara, que eu ponho a foto da planta, eu não vou achar agora, mas ele tá lá, o post com a foto da planta, de onde tiravam os espinhos para fazer as coroas. As não, né? Só Jesus recebeu essa coroa na crucificação como forma de escárnio e deboche. E os espinhos dessa planta eram enormes. Não eram espinhos de roseira, eram enormes. Então, aquilo entrou na pele de Jesus. Ele sangrava rios. Nossa. Quando eu olho para essa cruz e eu olho para o que eu passei, falo, não, eu não tenho condição de olhar para o Deus que se esvaziou de si mesmo, veio aqui embaixo para me dar a chance de ser curada, salva e passar a eternidade com meu Deus e achar que o que eu passei, seja lá o que for, foi pior do que o que ele sofreu. Porque Verdade. eu não nasci santa. Hum. Eu não nasci santa. O meu Senhor Jesus nasceu. É. Então essas realidades precisam ser expostas, esfregadas na nossa cara, Uhum. para a gente entender quem Deus é. Porque quando eu olho para Deus, eu não tenho como olhar para mim com a mesma visão. Eu não consigo. É verdade. Pobre, miserável que sou. É isso que eu vou dizer a meu respeito. Pobre, miserável que sou. Eu merecia pior pelo que eu fiz contra Deus, porque eu também pequei antes do Senhor Jesus habitar o meu coração. É verdade. A raça pecou, né? E aí a gente tem que pensar também que nós estamos vivendo aqui na Terra o quê? 80 aninhos? Uhum. E a visão de eternidade tem que estar na nossa frente, pô. Verdade. Deus já fez um milagre máximo na minha vida que foi me salvar. Que milagre é esse? De É. que na eternidade, a Viviane, eu vou estar diante do Santo dos Santos. Você tem noção, Ana? Você já parou para pensar nisso? Já. Muito lindo, né? A Ana vai estar diante do Santo dos Santos. A Viviane, todos os que foram salvos em Cristo Jesus. Como pode? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, eu acho que deturpada está a nossa visão. E aí você falou de trabalho.
Nós estamos sendo criados para só querer ganhar dinheiro e fama. Na minha época, a gente sonhava em ser aeromoça. A gente sonhava, né? A gente sonhava em ser astronauta. A gente tinha sonhos com um pouquinho mais de função social. Todos os sonhos da infância passada eram sonhos de servir o outro. Então, eu queria ser aeromoça, eu queria ser astronauta, eu queria ser, sei lá, não sei, eu só queria ser aeromoça, eu só me lembro disso. Então, os nossos sonhos eram em servir. O nosso trabalho sempre envolvia servir. Hoje, o que essas crianças, tudo, sei lá, estúpida quer? Ser youtuber. E quando você é youtuber, você serve quem a não ser a si mesmo? Você serve quem a não ser o seu próprio ego? Você não serve ninguém. Verdade. Então, o problema não é você ter dinheiro, ter sucesso, ter uma carreira. Esse não é o problema. O problema é isso aqui que a Bíblia diz. Olha, tá lá em 1 Timóteo 6. Eu tô amando Timóteo hoje. Você percebeu que eu só tô usando Timóteo. Sim. 1 Timóteo. Vamos ler do 6. Do 7. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo está dizendo, estejam contentes com todas as coisas que Deus lhes der. É isso que a feminista não entende. É isso que o ímpio não entende. É isso que o homem não entende. E aí o verso 9 diz uma coisa. Mas, ou seja, Deus supriu, Ele te deu sustento, Ele te deu o que se cobrir, seja roupa, seja casa. Ele te deu todas as coisas. Mas, todos os mais da Bíblia, a gente precisa prestar atenção. Quando tem um mais, a gente precisa ficar atento, porque aí vem o soco na nossa cara. Mas, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é o que você faz quando quer ter dinheiro. Verdade. Porque até um pobre miserável, quando quer ter dinheiro, faz coisas atrozes. E o verso 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia só chama duas pessoas de Senhor. Deus, com S maiúsculo, e o dinheiro, com S minúsculo. Então é muito complicado, as pessoas que são muito ambiciosas. E nós estamos sendo criadas para sermos ambiciosas muito mais do que amorosas e servis, como nosso Senhor Jesus foi, né? Muito legal isso. É verdade. É verdade, eu acho que falta esses ensinamentos, né, sobre... Até a nossa igreja está com um projeto aqui que eu tô achando muito legal, né? Que a gente vai começar a desenvolver, né? Mas que vai ensinar a menina, né? A mulher que se casa, enfim, a jovem, né? A cozinhar, a arrumar uma mesa bonita, sabe? A cuidar do seu lar, a se organizar melhor, né? Com o seu tempo. Porque é verdade isso que você está falando. A gente é envolvido em muitas ambições, né? O desejo de fazer muitas coisas, né? A verdade é que você não pode ter tudo. Né? Ou você, né? Porque se a gente tem 24 horas no dia, né? A gente tem, né, você não vai conseguir desenvolver todas as áreas da sua vida em todos os anos. Tipo assim, você tem uns processos que a gente vai passando. Então, eu digo isso assim, pensando, eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma família, eu quero ter um lar que funcione, né, totalmente e que seja, eu quero ir em todos os eventos da minha igreja, eu quero me envolver. Fica muito difícil, né, de fazer tudo. Então, essa ideia que o feminismo vende para as meninas hoje, essas ambições, né, de que você pode focar na sua carreira, enfim. E aí você, a maternidade avançada, né, aquela coisa do espero para você ter filhos até os, sei lá, 40 anos, né, aí a gente vê toda aquela coisa da inseminação artificial hoje, que é muito grande, né, uma coisa muito forte, né, que tem acontecido.
né? Por conta disso, né? Por conta desses atrasos, por conta dessa promessa, né? De que você pode ter tudo, né? De que você vai ter tudo, né? E você vai ser feliz quando você tiver tudo, né? E a verdade é que as mulheres estão cada vez mais infelizes, né? Na verdade, elas estão cada vez mais depressivas, cada vez menos felizes e mais irritadas, né? Como você mesmo disse, né? O feminismo ele é um movimento de mulheres irritadas, mulheres bravas, mulheres iradas, né? Mulheres que não se contentam, né? Em ser mulher, né? Querem ser outra coisa, né? Não querem ser mulher. Então, eu falei aqui dos tratamentos, eu sei que muitas pessoas precisam de tratamento, né, para engravidar. Não estou falando nesse caso, mas estou dizendo que muitas vezes é o atraso, né, da maternidade que muitas vezes leva pessoas para esse tipo de tratamento. Então, é uma promessa que o feminismo faz que ele não consegue entregar, né? Ele não consegue fazer, porque tem coisas que para preencher o coração, o anseio do nosso coração, né? Só o evangelho pode fazer isso, só Deus pode preencher, né, esse desejo que a gente tem de ser amada, de ser aceita, né, de ser da nossa identidade. Dificilmente você vai encontrar uma feminista convicta aos 50 anos. Uhum, é verdade. Porque aos 50 anos, essa feminista está completamente sozinha. Ela só tem ela. E ela não suporta nem a si mesma. Essa é uma realidade. É só você olhar em volta. Olhe em volta, faça uma pesquisa de mercado. Encontre uma feminista convicta aos 50. Não vai ter. Ou ela vai virar a velha dos gatos, que era o que eu estava virando. Uhum. Ela vai ter 60 gatos, 15 cachorro e vai se enfiar, se enfurnar no cocô e no xixi desses bichos. Você tá entendendo? É a lama. Verdade. E aí, esse projeto da igreja de vocês é extraordinário, porque a gente precisa pensar que essas meninas que hoje estão aí entre os 15 e os 30 são aquelas filhas das mulheres da geração de 60. Que foi ali 60, 70 e 80, que foi o auge da revolução sexual, da libertinagem sexual, né? Então, essas mulheres criaram suas filhas contaminadas, mas eu creio, porque assim, os períodos de Israel, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha os períodos a gente faz uns cálculos, né? Sim. E lá em Israel, quando mudava um ciclo, geralmente durava aí uns 40 anos. Uhum. Então eu creio que essa geração daqui a pouquinho vai mudar. Mais uns 5, 10 aninhos, a gente vai mudar isso aí e a gente vai ter uma geração mais piedosa. Eu creio nesses ciclos, tá? Que vão se afunilando cada vez mais? Vão. Mas não é papo para isso, para hoje. Mas eu creio que nós precisamos pensar nessas meninas para que a gente mude essa geração, para que a gente transforme esse pensamento, para que a gente possa gerar piedade no coração dessas meninas. Isso precisa ser falado. O amor de Deus é um amor que transborda em nós e através de nós. Ele não é um amor que nos mantém cativos ao pecado. Ele nos mantém cativos a Cristo, e pensar que isso é uma coisa ruim é muita ignorância. Porque Paulo se apresenta como servo de Cristo, escravo de Cristo, com regozijo, com alegria, com prazer, porque esse foi o lugar que nós fomos criados para estar, escravizados pelo nosso Senhor. Então, que a gente possa distribuir esse pensamento de forma mais convicta. É que as mulheres não têm convicção para falar do que creem, isso me incomoda. A gente precisa ter mais convicção e não ter medo, porque a gente é covarde. A gente tem medo de falar alguma coisa. Quando eu comecei a ir contra o feminismo, eu perdi todos os meus amigos. Todos. Não ficou um para contar a história. Mentira. Ficou uma só, mas porque a gente não conversa sobre esse assunto. Então, ninguém ficou. Eu fui xingada, eu fui ofendida, Cara, teve uma época que eu tinha medo de andar na rua aqui em Londrina. Porque eu falei, eu vou encontrar com essa gente na rua e eu vou apanhar. Porque eu estudo na UEL até hoje. Faz 7 anos que eu tô lotada na UEL. Eu fiz minha graduação, fiz minha pós, estou fazendo mestrado lá. E eu falei, esse povo vai me destruir? Eu vou tomar um pau na rua. Eu tinha medo de verdade. Eu falei com meu marido. Eu falei, meu bem, nós precisamos ir para um clube de tiro. Nós precisamos, porque tu vai precisar me defender. Esse povo vai invadir minha casa. Eu tinha medo que colocassem
dos meus cachorros. Hã? É o ódio do bem, né? Você pensa diferente, é o ódio do bem. A gente no Antídoto, a gente passa muito por isso. A gente posta algo, especialmente quando a gente entra no aborto, né? O aborto é uma coisa assim, em que é muito enraizada nessa, assim, é falado muito sobre, e isso gera. Quando alguém fala contra, né? Quando alguém até apresenta dados, a gente faz muito isso na Antítese. A gente não traz só nossa opinião, a gente vê pela palavra primeiro, né? Mas a gente também apresenta, às vezes, dados, a gente vai falar, ó, as mulheres que cometem essa atrocidade, né, do aborto, muitas delas se suicidam, a gente querem se suicidar, tem pensamentos de depressão, tantas coisas que a gente traz, e mesmo assim é assim, né? Não, mas daí vocês são pró, o que eles falam muito pra mim? Falam, vocês são só pró nascimento, vocês não são pró vida, vocês não querem cuidar das crianças, né, das crianças que estão lá. Nem sabem que a igreja é um lugar que mais movimenta, né? Essa questão de crianças em orfanatos. Tem tantos lugares cristãos, né, que fazem esse trabalho, que cuidam. As famílias cristãs são famílias que adotam, né, muito. Então, né, mas é uma falácia, né? E é uma mentira que que é pregado, né, como verdade, assim, como a verdade absoluta, né? Então, eu Então, também... Ana, mas quando essas pessoas falam isso, do cristão, é porque assim, ó, doar um filho quando nasce no Brasil não é crime, não. Uhum. Criança nasceu, eu não quero, eu entrego para adoção. Eu posso fazer isso, não é crime, não. É verdade. E a fila de espera para recém-nascidos é maior do que a quantidade de crianças que existem nos orfanatos hoje. Porque já Exatamente. estão grandinhas, né? Foram Uhum. recolhidos pela tutela do Estado e ninguém quer adotar criança grande. Verdade. Mas os recém-nascidos têm fila de espera. Temos 39 mil famílias esperando o recém-nascido no Brasil. Por que então você não doa? Não é crime, não. Só que com isso elas não podem conviver. Porque olhar nos olhos de uma criança e jogar fora é coisa de monstro. Verdade. Coisa de monstro, não é coisa de gente. Uhum. E aí, essa questão do aborto, nossa, eu tinha feito uma relação aqui que eu ia falar. Peraí que eu vou lembrar. Eu ia falar que essa questão do aborto é a mesma questão da. Meu Deus, me ajuda a lembrar Espírito Santo do Senhor. Você estava falando que elas dizem. Uhum. O que elas dizem nos comentários? Você estava falando? Me ajuda a lembrar aí o que eu ia falar. Elas vão dizer, né, que primeiro que é uma questão de saúde pública, né, sempre essa mesma frase, né, mas o aborto é uma questão de saúde pública, né, o que eu já vi uma comparação da escravidão. Lembrei. Pode falar. O aborto, presta atenção nisso aqui que agora eu vou falar uma coisa grave. O aborto tem o mesmo princípio de consumo da pornografia. Uau. E eu vou dizer por quê. Uhum. Porque nós somos hoje uma sociedade pornográfica. É verdade. Existem pesquisas que 80% da igreja, tá? Só da igreja, é pornográfica. Na pandemia, pornografia. assiste pornografia. Isso, assiste pornografia, consome pornografia, se masturba com a pornografia, leva a pornografia para o sexo conjugal, enfim. E na pandemia, 45% foi o aumento de consumo pornográfico por mulheres. A indústria pornográfica é a segunda maior faturação do mundo. Só perde. Eu não lembro para que ela perde. Não sei se é o. Não sei. Não sei se é coisa da beleza. Mas existe uma coisa e ela é o segundo maior do mundo faturamento anual. Os sites de pornografia só crescem. Uhum. E o que é uma pessoa que assiste pornografia? É uma pessoa que não tá nem aí para quem tá do outro lado. Verdade. E não sabe que as atrizes pornôs, que são tão defendidas aí pelo feminismo, né? Porque nós viramos prostitutas casuais. Pior, nós viramos prostitutas que se entregam por um copo de bebida num boteco.
As meretrizes eram mais valorizadas do que nós. É verdade. Então, as prostitutas, as que gravam filme pornográfico, elas não passam dos 35, 40 anos. Ou porque elas se matam, ou porque elas morrem de overdose, porque ninguém na imoralidade sexual consegue manter sua mente sã. Não existe essa possibilidade. Certeza. E os homens, por sua vez, morrem entre 40 e 45. Por quê? Bomba para ficar mais forte, remédio para ereção e droga. Eles morrem. As pessoas morrem pelo nosso prazer. E o que é o aborto se não alguém morrendo pelo meu prazer? Verdade. Pelo meu prazer de viver a minha vida como eu posso e como eu quero. Mulheres, os nossos corpos não são nossos. Não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, regras do Senhor a quem eu sirvo. E aí você tem que definir qual é o Senhor a que você serve. Verdade. Se é Jesus Cristo ou se é Satanás. Não tem. E essas informações vocês acham pesquisando na internet. Joga no Google. Só jogar no Google, é muito fácil de achar. É. Tem bastante fonte de pesquisa hoje falando sobre a pornografia. É só pesquisar que a gente tem preguiça. Verdade. A gente não faz o que precisa fazer para entender a realidade que a gente vive. E aí fica com medo de marca da besta, de chip, de não sei o que, de estátua na ONU. Acorda, crente. Se arrependa enquanto ainda é tempo, cara. Não dá pra você ficar se alimentando de televisão enquanto a tua Bíblia tá pegando poeira na estante, pô. Que Também. imaturidade, que coisa ridícula. Ana, desculpa, eu fico brava. Pode falar. Estou recebendo aqui. Uma comparação que eu achei legal, que eu já vi do aborto também, é com a escravidão. Não sei se você já ouviu essa comparação, mas que antigamente, né, eles falavam o quê? Ah, esse escravo está na minha propriedade, ele é meu, ele é minha propriedade, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas é um outro ser humano, né? Então, eu mato meu escravo, né, eu faço meu escravo trabalhar, né, o quanto eu quiser, ele, né, meu servo, faz tudo o que eu quero. Escravo sexual até, né? Algumas mulheres eram escravas sexuais. Então, a mesma coisa o feto, né? O feto tá ali no corpo, né? É um outro DNA, um outro ser, mas como tá na minha propriedade, tá no meu corpo, então não é, ele não tem direito, né, a escolher se eu quero acabar com a vida dele. Ele tá no meu corpo, né? Na verdade, algumas feministas vão dizer que o feto é também um parasita, né? Que ele é tipo um ser que está ali só se alimentando da força da mulher, do vigor da mulher, enfim, né? Mas é muito triste isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem tudo. O feminismo ele veio para fazer essa revolução sexual, né? Para alterar tudo isso, o relacionamento de homens e mulheres, da mulher com o próprio corpo, da mulher com a maternidade, então o corpo da mulher, né? Essa frase é o lema, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então é terrível as consequências, né, do feminismo. Mas tá muito gostoso esse bate-papo. Não sei se você quer continuar. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta também para fazer para você, né? Já que você tem tanto conteúdo. Não sei se alguém quer colocar e mandar alguma pergunta para nós, a gente vai responder, né? E aí, Jenny, pode continuar aí que você estava falando, que estava muito legal. Pode continuar. Então, assim, ó, povo, manda pergunta aí. Do lado dos comentários tem um balãozinho de interrogação. Manda sua pergunta ali. Enquanto você manda sua pergunta, se você tiver, vou falar uma coisa. A gente, lendo a Bíblia, a gente sabe que Deus fala muito sobre coração, Uhum. né? O coração é, simbolicamente, o centro do homem. Uhum. Na antiguidade, falava-se de coração para representar todo o homem. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, o que ele deseja. Por isso que Deus fala que transformaria o coração de pedra em carne. Isso não é literal. Ele está dizendo, eu vou transformar você, que é seco e não jorra água, numa fonte abundante por causa do meu filho Jesus. E aí, Ana, você que é mãe, eu não sou mãe, mas você que é mãe. Uhum. Qual é a primeira coisa que se identifica no bebê nos primeiros meses de gestação na útera? O coração, né? Você tá batendo. Exatamente.
Então, isso é muito simbólico. A gente precisa sempre ter isso em mente. Olha, é um exercício que a gente precisa praticar. Todas as coisas visíveis que Deus criou comunicam uma realidade invisível. A gente precisa descobrir qual. Verdade. Então, quando eu vou lá na ultrassonografia, com 2,5, 3 meses de gestação, acho que é isso, né? Uhum. 8 semanas já dá para ouvir? 8 semanas? 8 semanas, 2 meses já. Uhum. Só com 2 meses. Menina, Cedo. com 2 meses já tem um coração que simbolicamente pela Bíblia representa todo o ser. Uhum. A mente é uma das últimas coisas. O pulmão é a última coisa. Verdade. Então Deus está comunicando o quê? O que é essencial para a sua vida está no seu coração, para É, que eu possa transformar de pedra em carne. exatamente. Muito legal. Precisa ficar claro para nós. Então eu não posso abortar um coração que já é. É, é verdade. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho. Então, ai, mas aquilo não é uma criança. Ai, mas aquilo não pensa. Não, peraí. O feto já tem um coração. Ele já é um ser completo É, que vai continuar o seu processo de formação até o fim da gestação. Mas ele já é. é Ele já é. verdade. Já e ainda não, sabe? Ali, né? Já tem ali tudo que ele precisa, assim, para. Porque o que eu gosto muito de dizer é que é uma vida em potencial, não é uma lagarta em potencial, não é uma salamandra em potencial, é uma pessoa em potencial. Então, se você permitir, aquela vida vai continuar, né? É a interrupção da vida. É realmente você pegar e interromper, assim como eu posso interromper a vida de um adulto, né? Eu posso pegar uma faca e esfaquear alguém. Eu estou interrompendo a vida da pessoa. Exatamente, é a Sim. mesma coisa, né? Então, é, uma coisa que eu acho legal também, agora que eu tô grávida de meninas, é que até a parte da reprodução da menina já tá pronta. Todos os óvulos, tudo isso já tá, das meninas, tipo, das minhas filhas aqui, né, na minha barriga, já tá pronto já. É uma coisa que desde, assim, já tem até o número de ovos que elas têm. Isso é muito lindo, porque isso fala de Deus, assim, de como Deus faz o corpo até da mulher desde o início já preparado para ser mãe, né? Então, já Antes do pulmão. é Antes do pulmão. Como é que pode já ter útero e não tem pulmão? Olha isso. Eu não sabia disso, mulher. Que extraordinário. Você está de quantos meses? Eu tô de 28 semanas, que dá 7 meses, mais ou menos. Mas desde os meses já tem todos os óvulos ali, já. Todas as Meu quantidades. Deus. Já tá ali, já formado no útero. É muito lindo, assim, tudo isso, né? Então, é uma coisa inexplicável. Assim. É, isso tudo, assim. Então, é muito bom conversar com você sobre esses assuntos. Nossa, a gente estamos aqui nesse bate-papo tão gostoso, né? Como a gente falou, se tiver alguma dúvida, pode colocar. Aqui tem um livro que eu tenho que ler ele, mas eu sempre gosto de recomendar, porque é um livro muito bom que vai falar sobre esse assunto, né? Se você tem interesse de saber algumas das nossas posições a respeito do aborto, está tudo aqui também. Esses dados que a gente falou, dados sobre a mulher depois do aborto, né? Tipo, quando a mulher ela faz isso, o que acontece com o corpo dela, a chance dela desenvolver câncer, a chance dela desenvolver depressão, ansiedade, até o câncer de colo de útero e de ovário, tá tudo ligado, né? Depois. Então, muito bom, assim, você ler sobre esse assunto, se você tem interesse, se você é muito questionado, né? Como a gente falou, a gente é questionada bastante sobre esse assunto, né? Mas é muito bom estar com você. Não sei se você quer fazer mais algum comentário final. Assim, eu queria agradecer de novo de coração, a presença. A gente fica muito feliz. Você é de Londrina, eu preciso muito marcar um café com você, pra gente conversar pessoalmente, né? Vamos marcar. Eu amo um café, Ana. Me Então, chama, eu amo comunhão. Eu amo estar junto, eu amo tomar. Eu não posso mais tomar café, mas eu posso tomar uma, sei lá, alguma coisa. Só sentar junto, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E eu amo você, eu amo seu irmão. Eu acompanho vocês, assim, profundamente apaixonada. Então, recebam, me deixem aí dar um abraço. de verdade, de coração. Muito legal ter você aqui com a gente. Muito bom realmente ter recebido você, toda a sua informação. Você trouxe tanta bagagem assim.
pessoal sua, assim, né? Do que você passou, né? A sua vida, o seu testemunho, como eu falei, assim, a sua descrição da cruz também foi... Eu acho que é esse tipo de mensagem que convence alguém que está preso numa ideologia. É o perdão de Deus, né? Sobre nós. Porque, como você falou, todos nós somos pecadores, né? Então, a pessoa que está ali presa, né? Numa ideologia, no feminismo, aquela pessoa que está ali militando a favor do aborto, elas também são pessoas, né, que Deus ama, que Jesus morreu, né, por essas vidas, e a gente tem que amar essas pessoas também, né, levar o evangelho, a verdade do evangelho para essas pessoas, né, e assim, com essa compaixão que você tem, eu acho que você foi muito, assim, a sua compaixão para compartilhar, né, disso tudo foi muito legal, foi muito lindo, no seu testemunho, como eu falei, queria agradecer de coração, né, ter recebido você aqui, e como eu falei... Agradeço muito. Vamos, eu estou muito feliz mesmo pelo convite. Eu já fiz uma live com o Pedro. É verdade. Eu assisti aquele. Qual é o nome da série mesmo? Era o... Não tô lembrando agora qual que foi, mas vocês tiveram uma live... Aquela da boneca assassina. A da boneca assassina. Eu assisti aquela live e eu vi Evangelho do começo ao fim. Aí eu entrei para fazer uma live. Eu fiquei desesperada. Eu maratonei, eu assisti tudo em um dia e eu vi Evangelho do começo até o fim. E aí eu tava desesperada, 11 horas da noite. Entrei para fazer uma live. Teu irmão apareceu. Eu falei, Pedro, aqui agora, tá convocado. E nós passamos uma hora falando só daquela série, de como ela fala do evangelho, de como ela mostra a soberania de Deus, como ela mostra o amor de Deus, a redenção de Deus e como a gente comunica isso belamente. Então, Ana, como última mensagem, talvez, para você que está ouvindo, se você ainda acha que você é feminista, eu quero fazer um convite. Investigue-se a si mesma. Procure onde está doendo em você. Seja honesta consigo. Fala, Senhor, olha, eu me senti usada em tal momento, eu me senti abusada em tal momento, ou eu fui violentada sexualmente e eu lembro e eu não quero mais sentir essa dor. Seja honesta contigo e com Deus. Reconheça, verbalize, verbalize. Se você precisar de ajuda psicológica, procure. Infelizmente, as nossas igrejas não têm aconselhamento bíblico, porque seria extraordinário. Mas eu vou estudar para isso, um dia serei, para auxiliar vocês. Mas procure um psicólogo. Eu procurei um psicólogo, eu fiquei 5 meses frequentando um psicólogo para tratar das minhas dores da alma. Então, verbalize, encontre onde te dói e peça ao Senhor que te ajude a perdoar quem te fez esse mal. O perdão precisa acontecer. Você não precisa ir lá pedir perdão a ninguém se você não quiser, se você não convive mais com essa pessoa. Verdade. Mas você precisa perdoar, não é por ele, é por você. Liberte-se dessa dor que te faz achar que você precisa de mais alguma coisa além de Deus, além de Jesus. Amém, Ana? Muito obrigada. Amo você demais, você não sabe. Eu amo você, eu amo seu irmão, eu amo. Vamos marcar o café, me chama. Muito bom ter você. Até mais. Até. Beijo. Calma aí. Fofa, você é muito fofa. Meu Deus. Igual eu falei, o Pedro que normalmente faz... Aperta o X lá em cima, o X lá em cima à direita e depois em compartilhar. Não vai perder a live, hein? Ainda bem que eu lembrei. Pessoal, nosso curso está aberto, as inscrições. É o último dia para fazer as inscrições do nosso curso Cristão Apologista. Então, corre lá na nossa página, lá no Antítese, e faz sua inscrição. Esse curso a gente vai falar sobre os pilares da cosmovisão cristã. A gente vai falar sobre vários temas essenciais para você saber responder as questões sobre a sua fé. Muito bom. Então, ainda bem que eu não fechei ainda. Lembrei de falar, Pedro. O Pedro tá falando. Lembra de falar. Então... Mas foi muito bom. Obrigada, gente. Até mais. A gente vai conversando. Vamos marcar de novo uma live. Vamos marcar esse café. E a gente conta para vocês depois mais. Até mais. Tchau. Beijo.